Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, temos hoje como grande sinédrio de Jerusalém, a cujo escrutínio estavam submetidas todas as questões religiosas, ficou perturbado com esta crescente, reputação de São João Batista. E claro, por medo do povo, não podiam proibi-lo de pregar nem de batizar. E daí então que vai enviar esta solene deputação de sacerdotes e levitas para o interrogarem publicamente sobre qual era a sua missão, o que ele pretendia. O que é curioso é que com esta entrada de São João Batista, também entram em cena os dois grandes partidos que constituíam então a Igreja em tempos de Nosso Senhor. O Sinédrio estava formado por saduceus e estava formado por fariseus. Os saduceus, os que detinham o poder, eram indiferentes e eram descrentes. Isto que para nós chama a atenção, no sentido em que aqueles que tinham autoridade, se aceitavam a lei, era mais por interesse e necessidade do que por convicção ou simpatia. Admitiam a existência de um Deus, de um único Deus, Criador do céu e da terra, mas rejeitavam a crença na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em que os nossos corpos vão ressuscitar um dia. Não aceitavam a existência dos anjos, não aceitavam a ideia de recompensas ou castigos depois da morte. Autoridades da Igreja, de então, que negavam verdades tão importantes. Para eles, então, como aceitavam o domínio estrangeiro, para eles esta esperança de um Messias libertador não era, senão apenas uma questão acidental e inoportuna. Não dava importância. Pensemos que, aceitando este domínio estrangeiro, intrigavam também para obter os cargos. O sumo sacerdócio era comprado a preço de ouro. E, de facto, vamos ver como Anás exerceu o cargo durante 9 anos, até o ano 15 de Nosso Senhor. E, no entanto, a sua influência vai continuar muito depois de ter deixado o cargo oficial, mesmo durante o pontificado do seu genro Caifás, que ele vai governar 18 anos. Mas na paixão, vamos ver como o Senhor comparece diante de Anás antes do que Caifás, que era o sumo sacerdote. Os saduceus sempre constituíram uma aristocracia cética, características, o luxo excessivo, a fatuidade, mas nunca tiveram uma influência profunda sobre a massa da nação. Isto, um dos partidos, mencionado claramente nos Evangelhos. O outro, os verdadeiros líderes, no sentido de influenciar os fiéis, eram os fariseus. Menos ricos, formavam parte de uma espécie de burguesia intermédia entre o povo e os governantes, mas eram eles que encarnavam realmente a ideia nacional. Javé é o único Deus, e Israel é o seu povo. É o que defendiam. Os seus ensinamentos, já sabemos, era esta adesão inviolável à lei e, ao mesmo tempo, o ódio ao estrangeiro. Se Israel é o povo de Deus, o que fazem aqui os romanos a tomar conta do nosso país? Só que, já sabemos, pelo seu legalismo, por negligenciarem as questões mais importantes da fé, justiça, misericórdia e fé, transformaram a observância da lei nesse jugo insuportável e odioso de que São Pedro dirá nos Atos dos Apóstolos aos judaizantes: quereis impor um jugo sobre as cervices dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Publicaram a lei com uma infinidade de observações minuciosas, muitas vezes ridículas. Daí vai surgir a hipocrisia, porque o que eles pediam aos fiéis, eles não praticavam. Em público, sim, mas depois, evitavam, a carga da própria lei. Junto à hipocrisia, o orgulho pelo qual procuravam sempre o primeiro lugar na sinagoga, nas congregações, nas assembleias. Queriam ser chamados rabis, mestres, exigiam ser saudados com respeito pelos seus discípulos. Então, por uma parte, os saduceus,
Por outra parte, estes fariseus que faziam a vida insuportável na prática habitual da lei. E agora são estes fariseus que foram delegados para perguntar a São João Batista quem é que ele pretende ser. Já tinham uma certa desconfiança porque São João Batista, desde o início da sua pregação, já os tinha atacado vigorosamente, acatou com os seus vícios. Mas convém ter em conta, acho eu, esta autoridade religiosa no tempo de Cristo. O que ela teve de enfrentar? Uma igreja tão oposta, digamos, à intenção realmente da salvação das almas. E é claro que isto tem uma certa semelhança com os nossos tempos, com os tempos de hoje, em que a autoridade, o sinédrio, o sumo sacerdote, que são as autoridades da Igreja Católica, longe de preocupar-se com a salvação das almas, estão a tentam alinhar-se como o mundo. Sinal disto, este desastroso sínodo, não é? Que já tem suscitado tantas críticas. Pensemos nesses dúvida dos 5 cardeais, pensemos na carta do bispo Strickland dos Estados Unidos, que já foi posto de lado pelo Papa, e agora recentemente, umas declarações de um bispo auxiliar nos Países Baixos, um tal Dom Roberto Mutzers, e que afirmou recentemente, e são palavras dele, Deus está ausente deste desprezível processo sinodal. E diz que Jesus e a salvação das almas quase não apareceram nas discussões deste sínodo. São palavras bastante fortes. Então vai mostrar precisamente como neste sínodo não houve referência aos padres da Igreja, aos santos e teólogos, quase nenhuma referência à Bíblia ou à tradição. Pronto, o Papa aqui está a estender uma profunda confusão. Questões da homossexualidade, questões éticas. Então, este bispo diz, será que o Papa apoia realmente estas ideias? E se não apoia, por que é que está a criar tanta confusão? Por que permite esta confusão na Igreja? Então, diz, é como se a Igreja tivesse decidido que o seu vasto e profundo património, constituído pelos profetas, pelos padres da Igreja, pela filosofia grega, pelo direito romano e por toda a história dos santos e dos sábios da nossa civilização, pudesse ser posta de lado. Tudo o que foi o passado glorioso da Igreja, pronto, deixado de lado. Não, o sínodo diz, parece que repor-se a par do mundo, mas já sabemos que a Igreja sempre estará muito atrasada com respeito ao mundo. E então é preciso deixar de falar da inclusão, de diversidade. Esta nunca foi a linguagem católica. Não, é falar com termos como santo e pecador, como sagrado e profano, como divino e humano, como bem e mal. Então ele conclui a dizer, bom, o pior é que será o próprio Espírito Santo o que é invocado para dizer isto é o Espírito Santo que está a fazer, quando o Espírito Santo tem soprado, diz ele, o seu exato oposto ao longo dos séculos, não é? O pretenso Espírito Santo não está neste sínodo. Mas, bom, para dizer que a situação que já se encontrava em tempos de Nosso Senhor, de alguma maneira, nós também estamos a vivê-la, não é? E, no entanto, atenção, Cristo não confrontou o sumo sacerdote e o sinédrio. O Senhor não foi modernista, no sentido de adaptar-se às modernidades, digamos, que ensinavam, mas também Cristo não foi sedevacantista. Cristo também não negou a autoridade do sumo sacerdote, não negou o sinédrio. Nunca vemos no Evangelho uma oposição ao ponto de dizer não, o sumo sacerdote não existe porque realmente não acredita na ressurreição dos mortos. Nem São Paulo. São Paulo também não. Temos o famoso capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos. São Paulo foi preso pelo sinédrio porque, injustamente, foi acusado de ter introduzido no templo gentios, o qual era uma profanação do templo de Jerusalém. Então, São Paulo, capítulo 22 dos Atos, vai fazer uma defesa da sua atitude, vai mostrar a sua conversão, e no capítulo seguinte vai dizer, irmãos, eu não tenho a minha consciência, não diz nada contrário ao que estou a fazer. E então Ananias, o sumo sacerdote, vai pedir ao ministro esbufeteá-lo. E São Paulo, Deus te baterá a ti, parede branqueada. Tu estás sentado a julgar-me segundo a lei e contra a lei ordenas que me batam? E os assistentes disseram,
tu injurias o sumo sacerdote de Deus. E São Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que o príncipe dos sacerdotes, não sabia que Ananias, que pediu abofeteá-lo, era o sumo sacerdote. E São Paulo de seguida reage. Eu não sabia, irmãos, que o príncipe dos sacerdotes, efetivamente está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Só que São Paulo não fica aí, não pede unicamente desculpas. Diz o texto sagrado, quando diz isto, estabeleceu-se uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, porque São Paulo afirmou que era por causa da ressurreição dos mortos que foi levado ao Sinédrio. Que o tema principal pelo qual era acusado foi pregar a ressurreição de Cristo, estava a afirmar a ressurreição dos mortos. E o que o provocou foi a discussão interna entre saduceus e fariseus. Estabeleceu-se uma grande dissensão entre os fariseus e os saduceus e dividiu-se a assembleia, porque os saduceus, diz o texto sagrado, dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Ao passo que os fariseus reconhecem ambas as coisas. São Paulo provocou uma tal que os próprios soldados romanos tiveram de protegê-lo, senão aquilo acabava em sangue. Mas isso, como dizer, Cristo não o confrontou, o sumo sacerdote. Tempo de Advento. Independentemente do que digam, façam as autoridades atuais da Igreja, digamos, nós devemos seguir as palavras de São João Batista. A voz que clama no deserto, sim. Endireitar o caminho do Senhor. E eu acho também que poderíamos dizer que Monsenhor Lefebvre foi também esta voz que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto, realmente, deserto. E ele também pedia que endireitemos o caminho do Senhor através da Santa Missa tradicional, através dos sacramentos, que são os meios que nos ajudarão a alcançar a santidade. Todo o nosso apostolado, dizia o nosso fundador, todo o nosso apostolado é marcado por esta orientação estabelecida por Nosso Senhor. Homens de todas as raças e origens esperam de nós, os sacerdotes da fraternidade, pela nossa pregação, ensino e conversão no sentido bíblico da palavra. O anúncio de Jesus Cristo e da sua redenção, o anúncio do céu e do caminho que a ele conduz. Reavivar nos homens a virtude da religião sob a influência das virtudes da fé, da esperança e da caridade cristã e introduzi-las na Igreja da Jerusalém Celeste. E continua São Paulo foi constituído apóstolo para abrir os olhos aos gentios, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os santos mediante a fé em mim, afirmava São Paulo. É o trabalho da fraternidade. Então, que Nossa Senhora nos ajude a compreender esta necessidade de expor os nossos corações a esta fidelidade tão necessária à graça de Deus, às inspirações interiores do Espírito Santo, ao verdadeiro Espírito da Igreja. Que Nossa Senhora nos ensine a ser cada vez mais fiéis a Nosso Senhor, preparando a sua vinda no Natal com um maior empenho na nossa própria santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.